Uma alma não foi feita para ser rasgada. É a essência de um ser, a tapeçaria da vida tecida com fios de amor, dor, alegria e memória. Mas e se alguém, em sua arrogância e medo, decidisse profanar essa tapeçaria? E se, para enganar a morte, um bruxo ousasse não apenas rasgar sua alma uma vez, mas 7 vezes? Esta não é uma história de heróis. É um mergulho no abismo. A história secreta de como Tom Ridley se tornou Lord Voldemort. Me ajudem a bater a meta de 1000 inscritos. Se inscrevam no canal e cliquem no sininho para não perder nenhuma aventura mágica. E nos comentários, me contem, de quais cidades vocês estão assistindo. Capítulo 1. A sombra de um nome a Londres dos anos 30 era um labirinto de fuligem e névoa, um mundo de pedra cinzenta e céus indiferentes. No coração desse labirinto, o orfanato Vool se erguia não como um refúgio, mas como uma fortaleza de esquecimento. Seus muros de tijolo sujo suavam a umidade do Tâmisa, e suas janelas, como olhos vazios, encaravam um mundo que preferia não olhar de volta. Dentro desses muros, o tempo se movia de forma diferente, arrastando-se em um ciclo de refeições ralas, lençóis finos e uma solidão tão palpável quanto o frio que se infiltrava pelas frestas. Nesse reino de abandono, vivia um menino que era uma ilha em si mesmo. Tom Marvolo Riddle. Ele não chorava como as outras crianças, nem buscava o conforto de um toque ou de uma palavra gentil. Seus olhos escuros, de uma intensidade desconcertante, observavam tudo com uma calma predatória. Havia uma quietude nele, uma autossuficiência que não pertencia a uma criança. As outras crianças o temiam. Seus brinquedos desapareciam, seus animais de estimação adoeciam, e sussurros de eventos estranhos e inexplicáveis o seguiam como uma sombra. Um coelho pendurado nas vigas, uma caixa de tesouros roubados que aparecia misteriosamente debaixo de seu colchão. Tom não se via como cruel. Ele se via como justo. O mundo lhe negara tudo. Ele apenas pegava o que sentia ser seu por direito. Ele sabia, com uma certeza que ardia em seu peito, que era diferente. Não apenas especial, mas superior. A palavra mãe era um som oco, a história de uma mulher fraca que morrera, abandonando no degrau daquele lugar. O nome pai era um veneno, um trouxa que o rejeitara. Ele não pertencia àquele mundo de fraqueza e sujeira. O poder formigava em suas veias, uma eletricidade que ele aprenderá a controlar. Ele conseguia mover coisas sem tocá-las. Conseguia fazer as pessoas sentirem dor com um simples olhar. E, o mais importante, conseguia falar com as serpentes. Elas o entendiam, sibilando segredos no jardim esquecido do orfanato, reconhecendo-o como um dos seus. Eram as únicas criaturas que não olhavam com medo, mas com uma deferência antiga. A monotonia de sua existência foi quebrada em um dia de verão particularmente abafado. O ar estava pesado e imóvel quando um homem alto, com cabelo e barba castanho avermelhados e um brilho peculiar nos olhos azuis, atravessou os portões do orfanato Vool. Seu nome era Alvo Dumbledore. Ele não vestia as roupas sombrias e práticas da Londres trouxa, mas sim um excêntrico terno de veludo ameixa que parecia absorver a luz cinzenta do ambiente. O encontro entre os dois foi um choque de realidades. No pequeno quarto de Tom, Dumbledore não encontrou uma criança assustada, mas um jovem rei em seu castelo de solidão. Ele falou de magia, de um mundo escondido onde o poder de Tom não era uma aberração, mas um domingo falou de uma escola chamada Hogwarts. Para qualquer outra criança, seria um sonho. Para Tom, foi uma confirmação. A prova de que sua intuição, sua crença em sua própria singularidade, era verdade. Ele não estava louco. Ele era mágico. A demonstração de Dumbledore, incendiando o guarda-roupa de Tom com um aceno de varinha para revelar os itens roubados, não o assustou. Pelo contrário, o fascinou. Não era a magia que o impressionava, mas o controle. Aquele homem possuía um poder que Tom apenas começara a explorar. Um poder que ele cobiçava. Naquele dia, enquanto Dumbledore se afastava, deixando para trás a carta de aceitação e uma promessa de um novo começo, Tom Ridley não sentiu gratidão. Sentiu um propósito. Hogwarts não seria um lar, como Dumbledore sugerira. Seria um arsenal. Uma biblioteca de segredos. Um campo de treinamento para a grandeza que ele sabia que o aguardava. Ao arrumar sua pequena mala, deixando para trás o mundo cinzento do orfanato Vool, ele fez uma promessa silenciosa a si mesmo. Ele nunca mais seria impotente. Nunca mais seria comum. Ele se tornaria tão poderoso que ninguém jamais ousaria abandoná-lo novamente. Ele faria o mundo bruxo se curvar ao nome de Tom Ridley. E quando pisou na plataforma 9¾ pela primeira vez, vendo o expresso de Hogwarts expelindo vapor escarlate, ele não viu a promessa de amizade ou aprendizado. Ele viu o primeiro degrau de sua ascensão. O castelo,
que se erguia majestoso do outro lado do Lago Negro, não era um santuário de conhecimento, mas um reino a ser conquistado. Capítulo 2. O herdeiro de Slytherin Hogwarts era um assombro de pedra e magia. As velas flutuantes do salão principal, o teto encantado que espelhava o céu lá fora, os fantasmas que deslizavam pelas paredes e as escadarias que mudavam de lugar por vontade própria. Para a maioria dos primeiranistas, era um lugar de maravilhas e descobertas. Para Tom Ridley, era um banquete para sua ambição. Ele absorvia conhecimento como uma esponja, não por amor ao aprendizado, mas por amor ao poder que ele trazia. Suas notas eram impecáveis, seu comportamento, exemplar. Os professores o adoravam. Ele era charmoso, brilhante, educado, um monitor perfeito, um futuro chefe de turma. Era uma máscara, e ele a usava com maestria. Por trás do sorriso cativante e da sede de conhecimento, a escuridão se aprofundava. Ele via a pureza de sangue pregada pelos outros alunos da Sonserina não como uma ideologia, mas como uma ferramenta. Uma forma de unir os descontentes, os ambiciosos, aqueles que, como ele, ansiavam por poder. Ele formou um círculo de seguidores, não amigos. Eles não eram seus iguais, eram seus servos, atraídos por seu carisma e a promessa de glória. Eram os primeiros embriões dos comensais da morte. Mas o verdadeiro objetivo de Tom não estava nas salas de aula ou nos corredores movimentados. Estava nas sombras, nos textos proibidos da seção reservada da biblioteca, nas lendas sussurradas sobre os fundadores de Hogwarts. Foi lá que ele encontrou a si mesmo. A história de Salazar Slytherin, o grande bruxo que falava com as serpentes, que acreditava na supremacia dos puros sangues e que deixará um monstro escondido na escola para purificá-la. A conexão era inegável, elétrica. Ofidioglossia. A habilidade de falar com as cobras. Não era uma peculiaridade, era uma herança. Sua busca se tornou uma obsessão. Ele mergulhou em registros genealógicos, rastreando sua linhagem materna de volta através de séculos de bruxos. O nome Gaun, uma antiga e decaída família de sangue puro, descendente direta de Slytherin. A vergonha de sua ascendência trouxa, do nome Ridley, queimava como ácido em suas veias, mas o sangue de Slytherin era seu bálsamo. Ele não era apenas Tom. Ele era o herdeiro de Slytherin. A revelação não o humilhou, ela o engrandeceu. Deu-lhe um título, um legado, um propósito divino. Com essa nova identidade, ele encontrou o que seu ancestral havia deixado para trás. A Câmara Secreta. A entrada, escondida no banheiro feminino da Murta que geme, respondeu ao seu comando sibilado. Descer por aquele túnel escuro foi como entrar no coração de sua própria herança. Paredes úmidas, as esculturas de serpentes, o silêncio opressor, tudo parecia certo, como um retorno a um lar que ele nunca conhecera. E então, ele viu a estátua colossal de Salazar Slytherin, e aos seus pés, despertou o monstro. O basilisco. Uma serpente magnífica e aterrorizante, com escamas do verde mais profundo e olhos amarelos que continham a morte. A criatura não o via como um mestre, mas como uma extensão de sua própria vontade. Em seus movimentos sinuosos e em seu poder letal, Tom via um reflexo de sua própria alma. A abertura da Câmara Secreta foi seu primeiro grande ato de terror. Os ataques a estudantes nascidos trouxas, a petrificação, o medo que se espalhou pelo castelo como uma praga, era inebriante. Ele estava reescrevendo a história de Hogwarts, cumprindo o legado de seu ancestral. Ele era o poder invisível que fazia o grande alvo Dumbledore parecer impotente. Foi durante esse tempo, embriagado por seu poder e sua linhagem, que ele encontrou a peça final de seu quebra-cabeça. Em um livro antigo e empoeirado sobre as mais obscuras das artes, ele leu uma palavra que ressoou com as profundezas de sua alma, Horcrux. O conceito era aterrorizante e sedutor. Dividir a própria alma, o ato mais vil e profano, para ancorá-la à terra. Para se tornar imortal. A morte, para Tom, era a fraqueza final. A mesma fraqueza que levará sua mãe, que o deixará sozinho e desamparado. A imortalidade não era apenas um desejo, era uma necessidade. Era a única maneira de garantir que ele nunca mais seria vulnerável. Ele precisava de confirmação. Precisava de orientação. E ele sabia exatamente a quem perguntar. O professor Horácio Slughorno, o mestre de poções, com seu amor por colecionar estudantes talentosos e sua fraqueza por bajulação. Em uma noite, no calor do Clube dos Slug, com o brilho do fogo refletindo em taças de hidromel, Tom, o aluno perfeito, fez a pergunta. Ele a disfarçou de curiosidade acadêmica, de um fascínio teórico. Como exatamente funciona uma Horcrux? Slughorno, lisonjeado pela atenção de seu aluno mais brilhante, hesitou.
Ele falou da divisão da alma, do ato supremo do mal, o assassinato, que era necessário para rasgar o espírito. E então, com uma ingenuidade que o assombraria para sempre, Tom fez a pergunta crucial, a pergunta que revelou a verdadeira escala de sua ambição. Não seria melhor, para se ter mais força, dividir a alma em mais partes? Por exemplo, o 7 não é o número mágico mais poderoso. O horror no rosto de Slughorn foi a única resposta que Tom precisava. A ideia era tão abominável que o velho professor se recusou a discuti-la. Mas a semente estava plantada. 7. O número mágico mais poderoso. 7 fragmentos de alma. 7 âncoras para a imortalidade. 7 passos no caminho para se tornar o maior bruxo de todos os tempos. Naquela noite, olhando para seu reflexo na janela escura da sala comunal da Sonserina, ele não viu mais Tom Ridley, o órfão brilhante. Ele viu um futuro forjado em magia negra e sangue. Um futuro onde ele não teria um nome, mas um título. Um senhor. Lord Voldemort. Capítulo 3. O diário e o basilisco. A primeira fratura é sempre a mais dolorosa. Antes que um osso se parta, há um som, um estalo nauseante que ecoa no silêncio. Rasgar uma alma, Tom Ridley descobriria, era infinitamente pior. Não havia som para o mundo exterior, apenas um grito silencioso que ameaçava desfazê-lo de dentro para fora. A imortalidade exigia um preço, e o primeiro pagamento estava prestes a ser feito nos corredores de pedra de Hogwarts. Seu alvo não foi escolhido por ódio ou vingança, mas por conveniência. Murta Warren. Uma garota chorona e instável da Corvinal, que assombrava o banheiro feminino do segundo andar. Ela era nascida trouxa, o que a tornava, na visão distorcida de Tom, indigna da magia que possuía. Sua morte serviria a um propósito maior, um degrau na escada de sua ascensão. Ela era insignificante, um sacrifício necessário no altar de sua ambição. Naquele dia fatídico, ele a seguiu. O som de seus soluços ecoava nos azulejos frios. Ele não sentiu pena, apenas uma impaciência gelada. Entrou no banheiro, e suas palavras não foram para ela, mas para Pia com a pequena serpente entalhada. A língua sibilante fluiu dele, um som antigo e poderoso que não pertencia àquele espaço mundano. A pedra se moveu, revelando a escuridão do túnel que levava à câmara secreta. Murta, enxugando os olhos, virou-se ao som. Ela viu o rosto bonito de Tom Ridley, e atrás dele, um par de grandes olhos amarelos e brilhantes emergindo da escuridão. Não houve tempo para gritar. O olhar do basilisco era a morte encarnada. A vida a deixou em um instante, seu corpo caindo no chão molhado com um baque surdo. Para Tom, a morte dela foi o gatilho. O ato supremo do mal. No momento em que a vida de Murta se extinguiu, ele sentiu uma ruptura violenta dentro de si. Foi uma dor diferente de qualquer dor física. Era uma agonia espiritual, uma sensação de que sua própria essência estava sendo rasgada como um pergaminho. Ele cambaleou, o suor frio brotando em sua testa, a náusea subindo em sua garganta. Por um momento aterrorizante, ele pensou que se desintegraria, que se tornaria nada mais do que poeira e eco. Mas ele se segurou. Com a força de vontade que o definia, ele agarrou a ponta rasgada de sua alma. Era uma coisa viva e agonizante, uma ferida aberta em seu espírito. Ele precisava de um receptáculo, um lugar para conter aquela dor e aquele poder. Ele havia escolhido com cuidado. Um pequeno diário de capa preta, comprado em uma loja trouxa em Londres. Era um objeto anônimo, vazio, esperando para ser preenchido. Era perfeito. Em um canto esquecido das masmorras, à luz trêmula de uma única vela, ele realizou o ritual. As palavras eram antigas, guturais, uma profanação da própria magia. Conforme as pronunciava, sentia o fragmento de sua alma sendo arrancado dele, uma corrente de fumaça escura e etérea que sangrava de seu peito. Ele a guiou para o diário. O livro pareceu absorvê-la, as páginas em branco tremulando como se um vento fantasma as percorresse. Por um instante, o diário pareceu respirar. A tinta preta em seu tinteiro pareceu mais escura, o couro da capa, mais frio. Ele o tocou, e uma sensação de familiaridade e repulsa percorreu seu braço. Estava feito. Ele abriu o diário. As páginas estavam tão vazias quanto antes. Mas ele sabia. Uma parte dele agora vivia ali. Sua memória, sua ambição, sua alma de 16 anos, preservada para sempre em tinta e papel. Era mais do que uma memória. Era uma arma. Um guardião de seu legado. Uma maneira de garantir que o herdeiro de Slytherin nunca fosse esquecido, que a câmara secreta pudesse ser aberta novamente. Segurar aquele diário era segurar a prova de seu triunfo.
Ele havia enganado a morte. Ele havia dado o primeiro passo para a imortalidade. O grito silencioso de sua alma rasgada foi substituído por uma exultação fria e sombria. O custo fora alto, a dor, excruciante. Mas ao olhar para o objeto inócuo em suas mãos, Tom Ridley soube, com uma certeza absoluta, que valerá a pena. Ele não se sentia diminuído, mas expandido. Ele agora existia em dois lugares ao mesmo tempo. Era o começo de seu império de sombras, e a primeira pedra havia sido assentada com a vida de uma garota esquecida e um pedaço de sua própria alma. Aquele diário não era apenas um livro, era um testamento de sua vontade, um eco eterno de Tom Ridley, o jovem Lorde das Trevas. Capítulo 4. O Anel dos Gaun. Os anos após Hogwarts foram um borrão de exploração e poder. Tom Ridley não procurou um cargo no Ministério da Magia, para surpresa de todos os seus professores. Burocracia do poder não lhe interessava. Ele queria o poder em sua forma mais pura e primordial. Trabalhou brevemente na Borgin e Burkes, uma loja de artefatos das trevas na Travessa do Tranco. Não era pelo dinheiro ou pelo prestígio, mas pelo acesso. A loja era um nexo de objetos amaldiçoados, histórias proibidas e bruxos com segredos para vender. Foi lá que ele aprimorou seu charme, transformando-o em uma arma para manipular os ricos e os tolos a entregarem seus tesouros. Mas em seu coração, uma ferida ainda ardia, a vergonha de seu nome trouxa, a mancha de seu pai que o abandonara. Sua busca por imortalidade estava entrelaçada com o desejo de purificar seu passado, de apagar a fraqueza de sua linhagem. E isso o levou a uma jornada sombria para a pequena e esquecida vila de Little Angleton. A paisagem ao redor da vila era melancólica, com colinas desoladas e uma sensação de decadência pairando no ar. A cabana dos Gaun era ainda pior. Mal se distinguia de um amontoado de ruínas, coberta de musgo e cercada por uma atmosfera de miséria e loucura. O ar era pesado, com um cheiro de sujeira e abandono. Para Tom, que se via como a realeza da linhagem de Slytherin, a visão daquele lugar era uma ofensa. Era a personificação da decadência de seu sangue mágico. Dentro da cabana, ele encontrou seu tio, Morfino Gaun, um homem quebrado, com dentes podres e olhos enlouquecidos, que falava em sibilos, uma perversão da nobre língua das serpentes. Morfino, em seu delírio, contou a Tom a história de sua irmã, Merope, e do trouxa bonito da mansão na colina que a abandonara. Ele falou de como ela havia desonrado o sangue de Slytherin. E ele falou do anel. O anel. Uma peça de ouro pesado com uma pedra preta e rachada. A pedra, Morfino se gabou, era o brasão dos Peverell. Um nome que ecoava com poder nas lendas mais antigas do mundo bruxo. Tom olhou para o anel na mão suja de seu tio e viu mais do que uma herança de família. Viu um receptáculo digno de outro pedaço de sua alma. Um símbolo de seu duplo legado, o sangue de Slytherin e, possivelmente, uma conexão com os lendários três irmãos da história de Beedle, o Bardo. O encontro foi breve e brutal. Tom estuporou seu tio e pegou o anel. A sensação do ouro frio em sua pele foi como um choque elétrico. Era seu por direito. Com o anel em seu bolso, ele atravessou o vale até a grande casa que se erguia na colina. A casa dos Riddle. O lar do homem que lhe dera o nome e depois o descartara. Ele não sentiu hesitação, apenas uma fúria fria e retificadora. Ele entrou na casa não como um filho perdido, mas como um juiz e carrasco. Encontrou seu pai, Tom Ridley Sr., e seus avós. Eles o olharam com uma mistura de confusão e desprezo. Não viram nele um parente, mas um estranho, um pária do orfanato local. Em seus olhos, Tom viu o reflexo de todo o abandono que sofrerá. Ele ergueu sua varinha. A luz verde da maldição da morte preencheu a sala de estar 3 vezes. 3 corpos caíram, suas faces congeladas em uma expressão de choque súbito. O ato foi rápido, clínico e profundamente satisfatório. Foi uma purgação. Ao matar o homem que lhe dera vida, Tom sentiu como se estivesse matando a parte fraca e trouxa de si mesmo. Com a morte tripla, o rasgo em sua alma foi ainda mais violento que o primeiro. A dor o atingiu com a força de um martelo, mas desta vez, ele estava preparado. Ele recuou para a cabana decrépita dos Gaun, o cenário de sua humilhação familiar, e decidiu transformá-lo no local de seu renascimento. Ele pegou o anel dos Peverell. A pedra preta parecia pulsar em sua mão. Ele realizou o encantamento da Horcrux mais uma vez. O fragmento de sua alma, arrancado pelo parricídio, fluiu como veneno líquido para dentro do anel. O ouro pareceu escurecer, e a pedra, antes apenas rachada, pareceu absorver toda a luz ao seu redor. A Horcrux estava feita. Ele não parou por aí. Com uma perícia em magia que já superava a de muitos bruxos experientes,
Ele alterou as memórias de Morfino. Implantou a confissão do triplo assassinato na mente já fraturada de seu tio. Quando Morfino foi arrastado para Azkaban, proclamando sua inocência em sibilos que ninguém entendia, Tom Ridley não sentiu nada. Ele havia apagado seu passado, roubado seu futuro e transformado a herança de sua família em um instrumento de sua imortalidade. Ele colocou o anel em seu dedo. O frio do metal amaldiçoado parecia fundir-se com sua pele. Ele não era mais apenas o herdeiro de Slytherin. Ele era o Senhor da Morte, o mestre de seu próprio destino. Com duas partes de sua alma seguramente ancoradas à terra, ele se sentia mais poderoso do que nunca. Mas também sentia um novo tipo de vazio, uma frieza crescente em seu coração que nem mesmo a emoção do poder conseguia aquecer completamente. A humanidade estava se esvaindo dele, gota a gota, a cada alma que ele rasgava. E ele mal podia esperar para rasgar a próxima. Capítulo 5. Relíquias e ambições. A criação de duas Horcruxes não saciou a sede de Tom Ridley, apenas a aprofundou. Ele agora se via menos como um homem e mais como um monumento em construção, e cada Horcrux era uma pedra fundamental em sua eternidade. Sua ambição, antes focada em si mesmo, agora se expandia para abraçar a história. Ele não queria apenas usar objetos comuns. Ele desejava os maiores tesouros do mundo bruxo, os objetos que pertenciam aos próprios fundadores de Hogwarts. Ancorar sua alma a tais relíquias não seria apenas um ato de autopreservação, mas uma declaração de supremacia. Ele se tornaria o herdeiro não apenas de Slytherin, mas de todo o legado de Hogwarts. Seu trabalho na Borgin e Burkes provou ser o terreno de caça perfeito. Foi lá que ele ouviu sussurros sobre Hepzibah Smith, uma bruxa idosa e imensamente rica, descendente distante da própria Helga Flepufo. Dizia-se que ela possuía 2 tesouros de valor incalculável, a pequena taça de ouro de sua ancestral e, mais incrivelmente, o medalhão de Salazar Slytherin, que ela havia comprado de um vendedor desesperado, ninguém menos que a mãe de Tom, Merope Gown. A ironia era deliciosa. O último tesouro de sua linhagem materna, vendido por uma ninharia para sobreviver, agora estava nas mãos de uma velha tola. Era um insulto que ele precisava corrigir. Tom Ridley, agora se apresentando como um jovem charmoso e especialista em antiguidades, começou a visitar Hepzibah Smith. Ele a envolveu em sua teia de lisonja e falsa admiração. Ele elogiava seu gosto, sua coleção, sua suposta perspicácia. Hepzibah, solitária e vaidosa, ficou completamente encantada. Ela o via como um jovem brilhante que finalmente apreciava seu verdadeiro valor. Durante uma de suas visitas, com o ar da sala abafado pelo perfume de flores e poeira, Hepzibah, ansiosa por impressioná-lo, decidiu mostrar-lhe seus maiores tesouros. Com as mãos trêmulas de excitação, ela convocou sua elfo doméstica, Okey, que trouxe uma caixa ornamentada. Primeiro, ela revelou a taça de Helga Flepufo. Era pequena, de ouro maciço, com 2 alças finamente trabalhadas e um texugo gravado. Era simples, mas irradiava uma sensação de magia boa e honesta. Tom a segurou, e seus dedos formigaram. Ele sentiu o poder antigo dentro dela. Ele a cobiçou instantaneamente. Então, com ainda mais cerimônia, ela abriu uma segunda caixa. Lá dentro, sobre um leito de cetim, estava o medalhão de Slytherin. Era pesado, feito de ouro, com a marca de Slytherin, uma serpente em forma de S, cravejada de pedras verdes brilhantes. No momento em que Tom o tocou, sentiu uma ressonância, um reconhecimento. O sangue de Slytherin em suas veias cantou em resposta ao toque do medalhão de seu ancestral. Era como recuperar um membro perdido. Seu rosto, no entanto, permaneceu uma máscara de admiração profissional. Ele elogiou os objetos, a sorte dela em possuí-los. Mas por dentro, uma decisão fria e imutável havia sido tomada. Aqueles objetos seriam seus. Ele retornou 2 dias depois. Desta vez, ele não trouxe lisonjas, mas um veneno sutil e indetectável, misturado ao cacau noturno de Hepzibah. A morte dela foi silenciosa e registrada como um acidente de velhice. Era fácil, quase trivial. Ele não sentiu nada pela mulher, apenas o desprezo que sentia por todos que eram facilmente enganados. Mais uma vez, ele usou sua maestria em feitiços de memória. Ele invadiu a mente da pobre elfo doméstica, Okey, e plantou uma nova lembrança, a de que ela, por engano, havia envenenado sua ama. A confissão da elfo foi imediata e convincente. O Ministério da Magia fechou o caso com uma eficiência preguiçosa. Com a morte de Hepzibah, a alma de Tom se rasgou pela 3ª vez. A dor foi menos chocante, mais familiar, como o eco de uma antiga lesão. Ele pegou a taça de Flepufo e o medalhão de Slytherin e desapareceu da vida de todos que o conheciam na Borgin e Burkes.
Ele não precisava mais daquela fachada. Em um esconderijo secreto, cercado por livros de magia negra, ele realizou os rituais profanos. Primeiro, com o medalhão. Ele derramou o fragmento de sua alma no ouro pesado, sentindo a magia antiga do objeto se contorcer e se corromper sob sua influência. A serpente de esmeralda pareceu piscar com uma nova e malévola luz. O medalhão de seu ancestral agora continha um pedaço de seu herdeiro imortal. Tornou-se sua terceira Horcrux. Depois, a taça. O assassinato de um andarilho trouxa qualquer, um crime aleatório e sem sentido, foi o suficiente para rasgar sua alma pela quarta vez. O grito interno era agora um zumbido constante no fundo de sua mente. Ele pegou a taça de ouro, um símbolo de lealdade e trabalho duro, e a profanou com um fragmento de sua alma nascido de um assassinato preguiçoso. A taça, antes quente ao toque com a magia de Flepufo, tornou-se fria, seu brilho dourado parecendo superficial, escondendo uma escuridão interior. A quarta Horcrux estava completa. Ele agora tinha 4 pedaços de alma ancorados à terra, e ele próprio se sentia cada vez menos humano. Sua aparência começara a mudar sutilmente. Sua pele estava mais pálida, seu rosto mais alongado, quase ceroso. Seus olhos pareciam conter um brilho avermelhado em momentos de raiva. As fraturas em sua alma estavam se manifestando em seu corpo físico. Ele estava se tornando uma criatura moldada por sua própria magia negra. Ele não se importava. A humanidade era uma fraqueza que ele estava feliz em descartar. Cada Horcrux o afastava mais do menino órfão chamado Tom Ridley e o aproximava mais da entidade eterna que ele aspirava a ser, Lord Voldemort. Com os tesouros dos fundadores em sua posse, ele sentia que seu direito de governar estava sendo gravado na própria estrutura da história mágica. E ele ainda não havia terminado. Capítulo 6. O medalhão e a caverna com 4 fragmentos de sua alma seguramente guardados. Lord Voldemort não sentia segurança, mas uma paranoia crescente. A imortalidade era um castelo que ele estava construindo, e cada Horcrux era uma torre. Mas uma torre poderia ser derrubada se fosse encontrada. Ele precisava de fortalezas, lugares impenetráveis, guardados não apenas por magia, mas pelo próprio desespero. Sua mente retornou a uma memória de infância, uma memória manchada de cinza e sal. Os passeios anuais do orfanato Vool. Viagens forçadas a uma costa rochosa e desolada, onde o vento cortante e as ondas cinzentas eram o único entretenimento. As outras crianças tentavam brincar, mas Tom se afastava. Ele explorava as falésias, a solidão do lugar espelhando a sua própria. Foi durante uma dessas explorações que ele encontrou a caverna. Era uma fenda escura na face do penhasco, acessível apenas na maré baixa. O ar dentro dela era gelado e cheirava a decomposição e salmoura. Era um lugar de medo primordial. E foi exatamente por isso que ele o escolheu. Ele, um menino, havia aterrorizado 2 outras crianças do orfanato dentro daquela escuridão, usando sua magia nascente para lhes dar um gostinho do verdadeiro pavor. Agora, como Lord Voldemort, ele transformaria aquele playground de crueldade infantil em uma catedral para sua alma imortal. Ele pegaria um lugar de trauma e o transformaria em um monumento ao seu poder. Ele voltou àquela costa, não como um menino magro e zangado, mas como um Lorde das Trevas em ascensão. A caverna estava como ele se lembrava, escura, agourenta e esquecida pelo mundo. Era perfeita. Ele decidiu que ali esconderia a Horcrux que mais valorizava, o medalhão de seu ancestral, Salazar Slytherin. A preparação da caverna foi uma obra-prima de magia negra e crueldade calculada. A primeira defesa era a própria entrada, selada por uma rocha que só cederia a um sacrifício de sangue. Um portal que exigia dor para ser aberto. Dentro, a verdadeira engenhosidade de seu mal se revelou. A caverna se abria para um lago subterrâneo vasto e negro, cuja água era tão parada e silenciosa quanto o vidro obsidiana. A quietude era enganosa. Voldemort encheu aquele lago com uma legião de inferi, cadáveres reanimados, afogados em suas profundezas, esperando em silêncio por qualquer um que ousasse tocar a água. Eram os guardiões perfeitos, incansáveis, sem medo e impulsionados por uma fome sem fim por calor e vida. No centro do lago, havia uma pequena ilha de cristal, e sobre ela, uma bacia de pedra. Dentro da bacia, ele derramou a poção do desespero. Uma mistura vil, de cor esmeralda, que não podia ser esvaziada por magia ou transbordada. Só podia ser bebida. E beber aquela poção era convidar as piores memórias, os piores medos, a mais profunda dor e arrependimento para inundar a mente, deixando a vítima incapacitada e vulnerável, consumida pela própria angústia. No fundo da bacia, sob o líquido venenoso, ele colocou o medalhão de Slytherin. Para alcançar sua alma,
um intruso teria que se oferecer em sacrifício, abrir mão de sua própria força de vontade e, em seguida, enfrentar um exército de mortos. Era uma fortaleza de dor psicológica e horror físico. O ato de colocar o medalhão lá dentro foi um ritual em si. Ele navegou até a ilha em um pequeno barco encantado, o silêncio da caverna quebrado apenas pelo gotejar da água e o som de sua própria respiração. Ele sentiu o poder que emanava de suas defesas, a escuridão daquele lugar respondendo à escuridão dentro dele. Ele se sentia em casa. Aquele lugar, a caverna à beira-mar, representava a essência de Lord Voldemort. Pegava a fraqueza da infância e a transformava em força. Usava o medo da morte para criar guardiões imortais. Exigia a destruição do espírito de um inimigo antes que pudessem sequer tocar em uma fração do seu. Era arrogante, impenetrável e totalmente desumano. Ele havia criado um inferno pessoal para proteger um pedaço de seu inferno interior. Ao sair da caverna, selando a entrada com seu próprio sangue, ele sentiu uma satisfação sombria. Que Dumbledore, com seu amor e sua luz, tentasse encontrar aquilo. A escuridão daquela alma era um abismo sem fim, um lembrete do quão profundo o mal pode mergulhar. E falando em mergulhar, vamos fazer uma pequena pausa nesta jornada sombria. Se esta história está te prendendo, saiba que tem muito mais por vir. Me ajudem a bater a meta de 1000 inscritos. Se inscrevam no canal e cliquem no sininho para não perder nenhuma aventura mágica. E nos comentários, me contem, de quais cidades vocês estão assistindo. Agora, de Volta às Sombras. Capítulo 7. A coroa perdida de Ravencla. A ambição de Lord Voldemort não conhecia limites. Possuir relíquias de Uflepuffo e Slytherin era uma conquista, mas seu orgulho exigia mais. Ele queria um item de cada fundador. A espada de Gryffindor, ele sabia, estava segura com Dumbledore, fora de seu alcance por enquanto. Mas havia outra lenda, um sussurro fantasmagórico que persistia nos corredores de Hogwarts, o diadema perdido de Rowena Ravencla, um objeto que, dizia-se, aumentava a sabedoria de seu portador. Voldemort não buscava sabedoria, mas o poder simbólico do diadema. Ele via a inteligência de Ravencla como uma forma de poder, e possuir seu diadema seria mais um passo para dominar todos os aspectos do legado de Hogwarts. O problema era que o diadema estava perdido há séculos. Ninguém sabia seu paradeiro. Mas Voldemort era mestre em extrair segredos, tanto dos vivos quanto dos mortos. Seu alvo tornou-se a Dama Cinzenta, o fantasma da Torre da Corvinal. Ele a observou por um tempo, notando sua melancolia silenciosa e seu distanciamento. Com sua habilidade incomparável de ler as pessoas, ou, neste caso, os fantasmas, ele sentiu uma dor antiga nela, uma história não contada. Ele sabia, por meio de suas pesquisas, que a Dama Cinzenta em vida fora Helena Ravencla, a própria filha de Rowena. Ele a abordou não com ameaças, mas com a mesma sedução manipuladora que usará com Epsiba Smith. Ele fingiu empatia. Falou de grandes ambições, de compreender legados, de sentir o peso da história. Ele se apresentou como alguém que entendia seu fardo, que via além do espectro cinzento e enxergava a mulher que ela fora. Ele a fez se sentir vista, talvez pela primeira vez em séculos. Helena, marcada pela traição em vida e assombrada por ela na morte, foi vulnerável ao seu charme. Ela havia roubado o diadema de sua mãe, invejosa de sua sabedoria e atenção. Em um ato de desespero e arrependimento, ela o escondera no oco de uma árvore em uma floresta distante, na Albânia, antes de ser morta pelo Barão Sangrento. Voldemort ouviu sua história com uma paciência predatória. Ele a lisonjeou, dizendo que compreendia seu desejo de superar uma mãe tão famosa. Ele validou sua dor, e em troca, ela lhe deu seu segredo. Ela confessou o local exato onde o diadema estava escondido. No momento em que as palavras saíram de sua boca espectral, o charme de Voldemort desapareceu, substituído por um triunfo frio. Ele a deixará com seu remorso eterno, agora ampliado pela percepção de que fora enganada mais uma vez. A jornada à Albânia foi trivial. A floresta era antiga e sombria, mas para Voldemort, era apenas mais um cenário. Ele encontrou a árvore oca exatamente como Helena descrevera. E lá dentro, envolto em trapos apodrecidos, estava o diadema. Era delicado, feito de prata, com a forma de uma águia e gravado com as famosas palavras: "O espírito sem limites é o maior tesouro do homem." A ironia da inscrição não passou despercebida por ele. Ele estava prestes a usar este símbolo de sabedoria ilimitada para abrigar um fragmento de sua alma deliberadamente limitada e quebrada. Ele precisava de outra morte para criar a quinta Horcrux. Um camponês albanês, um homem cujo nome a história nunca registraria, cruzou seu caminho no momento errado. Um clarão de luz verde,
e a alma de Voldemort se partiu mais uma vez. O processo era agora rotineiro, a dor, uma velha conhecida. Com o diadema em mãos e sua alma recém-rasgada, ele retornou ao único lugar que considerava seu verdadeiro lar e seu maior inimigo, Hogwarts. Ele precisava esconder o diadema, e que lugar seria mais seguro e mais arrogantemente perfeito do que o próprio castelo de Dumbledore? Ele entrou na escola secretamente, sob o pretexto de uma visita, pedindo a Dumbledore um cargo de professor de defesa contra as artes das trevas. Era um jogo. Ele sabia que Dumbledore recusaria. O verdadeiro propósito de sua visita era acessar a escola. Durante sua estada, ele se esgueirou para o 7º andar. Ele conhecia os segredos do castelo melhor do que ninguém. Ele conhecia a sala precisa. Ele pensou no que precisava, um lugar para esconder algo. A parede lisa se transformou em uma porta. Ao entrar, ele se viu em uma catedral de objetos perdidos, um vasto depósito de segredos e coisas esquecidas de gerações de estudantes de Hogwarts. Era o esconderijo perfeito. Um lugar onde tudo estava escondido à vista de todos. Ele caminhou pelo labirinto de tranqueiras até encontrar um busto de pedra de um bruxo feio. Lá, ele realizou o ritual final. O fragmento de sua alma fluiu para o diadema, corrompendo a prata, manchando a magia de Ravenclaw com sua própria escuridão. Ele colocou o diadema na cabeça do busto e o cobriu com uma peruca velha e um pouco de poeira para disfarçá-lo. Estava feito. Sua quinta Horcrux, um símbolo da mente mais brilhante de Hogwarts, estava agora escondida no coração do castelo, guardada pela própria indiferença do tempo e do esquecimento. Era o cúmulo da arrogância. Esconder um pedaço de sua alma sob o nariz de seu maior adversário. Ao sair da sala precisa, deixando a porta desaparecer atrás de si, Lord Voldemort sorriu. Ele estava tecendo sua imortalidade na própria tapeçaria do mundo mágico, e ninguém, nem mesmo o grande alvo Dumbledore, podia ver os fios. Capítulo 8. A taça e o cofre com 5 Horcruxes criadas, Voldemort alcançou um novo patamar de poder e paranoia. Ele existia em tantos lugares que começou a temer a perda de controle. Guardar todos os fragmentos de sua alma pessoalmente era um risco. Ele precisava de um lugar seguro, um guardião leal. A ideia de confiar um pedaço de sua imortalidade a outra pessoa era repugnante para sua natureza egocêntrica, mas a lógica ditava a necessidade. Não seria um ato de confiança, mas de delegação. Ele não daria um presente, mas um fardo sagrado. A escolha do guardião era óbvia. Bellatrix Lestrange. Nenhuma de suas seguidoras era tão devota, tão fanaticamente leal. Ela não o adorava como um líder, mas como um deus. Sua loucura era sua maior força. Ela cometeria qualquer atrocidade, suportaria qualquer dor em seu nome. Nela, Voldemort via o reflexo distorcido de sua própria paixão pelo poder, uma devoção que beirava a autodestruição. Ele a desprezava por essa fraqueza, mas também sabia que poderia explorá-la. Ele a convocou a seu esconderijo. O ar crepitava com a presença dele, mais réptil do que humano agora. Ele lhe apresentou a taça de Helga Uflepufo. O ouro brilhava na luz fraca, mas irradiava um frio que desmentia sua aparência. Ele explicou a natureza do objeto, não em detalhes, pois não confiava em ninguém com o segredo completo das Horcruxes, mas o suficiente para que ela entendesse seu valor inestimável. É a chave para minha imortalidade, ele sibilou, seus olhos vermelhos fixos nos dela. Guarde-a com sua vida, pois ela é mais valiosa que a sua. Bellatrix caiu de joelhos, tremendo de êxtase e terror. Ser escolhida para tal honra era a maior validação de sua existência. Ela jurou protegê-la, morrer por ela, matar por ela. Voldemort a dispensou com um aceno, observando-a sair com uma satisfação fria. Ele não havia lhe confiado um segredo, ele a havia acorrentado à sua vontade com um elo de ouro amaldiçoado. Bellatrix, por sua vez, sabia que nenhum lugar em sua casa seria seguro o suficiente. Ela precisava do cofre mais impenetrável do mundo mágico. Ela precisava de Gringotts. O Banco dos Duendes, com sua fachada de mármore branco imponente, era uma fortaleza. As câmaras mais profundas eram guardadas não apenas por feitiços complexos e portas maciças, mas por criaturas mágicas e maldições antigas. O cofre da família Lestrange era um dos mais antigos e mais bem protegidos. A jornada até as profundezas de Gringotts era uma descida à escuridão e ao perigo. O carrinho de mineração descia pelos trilhos em uma velocidade vertiginosa, mergulhando em um labirinto de túneis que desafiavam a lógica e a gravidade. O ar ficava mais frio, mais rarefeito. Finalmente, eles chegaram. A porta do cofre Lestrange era de um metal escuro e polido, sem fechadura visível. Um duende a tocou com um dedo longo,
e o metal se desfez como fumaça, revelando a entrada. Dentro, o cofre era uma caverna de tesouros empilhados sem ordem. Montanhas de galeões, foices e nuques, armaduras de prata, joias que brilhavam com uma luz interna e artefatos escuros que sussurravam no silêncio. Mas Bellatrix adicionou suas próprias defesas, defesas que apenas uma mente tão sádica quanto a dela poderia conceber. Ela colocou a maldição gemino e a maldição flagrante em todo o tesouro. Qualquer um que tocasse em qualquer objeto faria com que ele se multiplicasse instantaneamente, criando cópias ardentes que queimariam a pele ao toque. Um ladrão seria rapidamente esmagado e queimado sob o peso de sua própria ganância. E no coração daquele caos protegido, em uma prateleira alta, ela colocou a taça de Uflepufo. Parecia um objeto simples em meio a tanta opulência, mas era a alma do cofre, o verdadeiro tesouro. Para a proteção final, Gringotts havia posicionado um guardião nas câmaras mais profundas, um dragão. Um barriga de ferro ucraniano, cego e torturado, acorrentado à pedra, seu rugido de dor um aviso para todos que se aproximassem. A besta era um impedimento final, uma muralha de fogo e fúria. Voldemort ficou satisfeito com o arranjo. A taça, sua quarta Horcrux, estava agora enterrada sob camadas de segurança. A loucura de Bellatrix, a ganância dos duendes, maldições de duplicação e fogo, e a fúria de um dragão. Parecia inexpugnável. A ironia de usar um símbolo de lealdade e justiça, a taça de Uflepufo, e entregá-la à sua seguidora mais desleal e injusta, para ser guardada em um lugar de pura cobiça, era uma prova de seu desprezo por tudo que os fundadores representavam. Ele havia pego seus símbolos e os torcido em monumentos à sua própria glória sombria. E com a taça segura nas entranhas da terra, ele se voltou para a criação de sua próxima, e mais viva, Horcrux. Capítulo 9. A serpente e o servo Lord Voldemort se aproximava de sua meta. 6 Horcruxes criadas, 6 garantias contra a mortalidade. O número mágico 7 o chamava. Ele precisava de mais um receptáculo, mas queria que este fosse diferente. O diário era uma arma de memória. O anel, a taça, o medalhão e o diadema eram objetos estáticos, guardiões silenciosos. Ele queria algo vivo. Algo que pudesse se mover, se defender, e estar sempre perto dele. Uma Horcrux que fosse tanto guardiã quanto companheira. Sua escolha recaiu sobre Nagini. A grande cobra que se tornará sua constante companheira nos anos de exílio e renascimento. A conexão entre eles era profunda, transcendendo a de mestre e animal de estimação. Como um ofidioglota, ele conversava com ela. Em seus olhos sem pálpebras e em seu silêncio sinuoso, ele encontrava um reflexo de sua própria natureza, letal, paciente e incompreendida pelo mundo. Ela era uma ligação viva com seu ancestral, Salazar Slytherin. Transformá-la em uma Horcrux seria o ato final de fusão com seu legado. A ideia era uma perversão da natureza em um nível que ele ainda não havia explorado. Encerrar um fragmento de alma humana em uma criatura não humana era uma magia tão negra que poucos ousariam contemplá-la. Mas para Voldemort, os limites existiam apenas para serem ultrapassados. A oportunidade para o assassinato necessário surgiu durante sua busca por informações sobre Dumbledore e a Ordem da Fênix. Ele capturou Berta Jorkins, uma funcionária do Ministério da Magia que, por puro azar, descobrira informações sobre Bartol Crow Jr., um dos comensais da morte de Voldemort que se pensava estar morto. A mente de Berta era um cofre de segredos, e Voldemort a quebrou com uma brutalidade impiedosa. Sob tortura, ela não apenas revelou a informação sobre Crouch, mas também sobre um evento que estava sendo planejado em Hogwarts, o torneio Tribruxo. Uma ideia começou a se formar na mente de Voldemort, um plano complexo para seu retorno. Quando extraiu tudo o que precisava de Berta Jorkins, ela não era mais útil. Sua mente estava permanentemente danificada, seu corpo, quebrado. Sua morte seria o sacrifício para sua Horcrux final. Com Nagini ao seu lado, sibilando suavemente na escuridão, ele ergueu sua varinha. A maldição da morte atingiu Berta, e sua vida se extinguiu. Nesse instante, a sexta fratura ocorreu na alma de Voldemort. Era agora um processo desoladoramente familiar. O rasgo, a dor, o vazio. Mas desta vez, a sensação era diferente. A alma restante dentro de seu corpo era tão fina, tão esticada, que mal parecia humana. Era um farrapo, um eco de quem ele fora um dia. Ele se virou para Nagini. O ritual para transferir o fragmento de alma para uma criatura viva era complexo e abominável. Envolvia não apenas encantamentos, mas uma troca, uma fusão de vontades. Ele olhou nos olhos da serpente, e ela olhou de volta, sem medo. Ela sentiu a essência de seu mestre, a parte dele que sempre a entenderá.
Ele realizou o encantamento. O fragmento de alma, escuro e retorcido, deixou seu corpo e fluiu para Nagini. A grande cobra se contorceu, não de dor, mas de transformação. Por um momento, seus olhos brilharam com uma inteligência malévola e humana. Sua conexão com Voldemort se solidificou, tornando-se algo mais profundo do que a ofidioglossia. Ela agora era uma extensão literal dele. Podia compartilhar seus pensamentos, sentir suas emoções. Ele podia, em alguns momentos, possuir seu corpo, ver através de seus olhos. A sexta Horcrux estava completa. Nagini. Uma arma viva, um segredo ambulante, um pedaço de sua alma que podia caçar e matar por vontade própria. Era o auge de sua arrogância. Com a criação desta Horcrux, Voldemort sentiu que havia alcançado a imortalidade. 7 partes de uma alma, ele mesmo, o diário, o anel, o medalhão, a taça, o diadema e Nagini. O número mágico estava completo. Ele era eterno. Ele era invencível. Foi essa crença, essa arrogância suprema, que o cegou para o perigo que estava por vir. Ele ouvirá fragmentos de uma profecia que falava de alguém com o poder de derrotá-lo. Nascido no final de julho, de pais que o desafiaram 3 vezes. Ele não via a profecia como uma ameaça existencial, mas como um obstáculo a ser eliminado. Ele, o Senhor Imortal, não seria desafiado por uma criança. Ele iria para Godric's Hollow para esmagar essa ameaça antes que ela pudesse florescer. Ele iria matar Harry Potter. E em sua busca para solidificar sua imortalidade, ele cometeria o erro que o levaria à sua própria ruína, criando, sem saber, sua Horcrux final e mais perigosa. Capítulo 10. A cicatriz em forma de raio à noite de 31 de outubro chegou a Godric's Hollow com frio que não era apenas do outono. Era um frio que se agarrava à alma. Para a maioria do mundo bruxo, era a véspera do Dia das Bruxas, uma noite de celebração. Para Lord Voldemort, era uma noite de consolidação. A profecia era uma ponta solta, um irritante zumbido de possibilidade em sua sinfonia de poder absoluto. Ele não acreditava em destino, acreditava em sua própria vontade. E sua vontade era que a criança Potter não vivesse. A localização da família fora traída por Pedro Pettigrew. A confiança, a amizade, para Voldemort, essas eram apenas fraquezas a serem exploradas. Ele caminhou pela rua da pequena vila, o capuz de sua capa escura obscurecendo seu rosto serpentino. Os trouxas fantasiados que passavam por ele não o viam, protegidos por feitiços de ocultação e sua própria feliz ignorância. Ele se sentia um deus caminhando entre insetos. A casa dos Potter era modesta, com luzes quentes brilhando nas janelas. Uma cena de felicidade doméstica que o enojava. Ele não bateu. Com um movimento preguiçoso de sua varinha, a porta da frente foi arrancada de suas dobradiças. James Potter apareceu no corredor, seu rosto uma máscara de choque e desafio. Ele estava sem varinha. Lily, pegue Harry e vá. É ele. Corra. Eu o seguro. Voldemort riu. Um som agudo e sem alegria. Seguralo. A bravura de James era tola, patética. Avada Kedavra. O clarão de luz verde preencheu o corredor. O corpo de James Potter caiu no chão com a finalidade de um boneco de pano cujas cordas foram cortadas. Um obstáculo removido. Ele subiu as escadas, cada passo lento e deliberado. Ele podia ouvir os soluços de Lily Potter no quarto do bebê. Ele podia ouvir o choro da criança. Ele entrou no quarto. Lily estava na frente do berço, seus braços abertos como se pudesse parar a morte com seu próprio corpo. Não, Harry, por favor, não, Harry! Ela implorou, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Afaste-se, sua tola, afaste-se agora, Voldemort sibilou. Ele não tinha intenção de matá-la. Ela era uma bruxa de sangue puro, embora de gostos deploráveis. Sua morte era desnecessária. Não, Harry, por favor, não, me leve, me mate em vez disso. Sua súplica o irritou. Sacrifício. Amor. Conceitos inúteis. Ele lhe dera uma escolha. Ela a rejeitou. Esta é minha última advertência. Não, Harry. Por favor, tenha piedade, tenha piedade. A paciência de Voldemort se esgotou. Ele não entendia, nem se importava em entender, a força que estava em jogo. Ele só via uma mulher se interpondo em seu caminho. Com outro clarão de luz verde, Lily Potter se juntou a seu marido na morte. Agora, nada se interpunha entre ele e o menino. Ele olhou para o berço. Harry Potter olhou de volta, seus olhos verdes, os mesmos de sua mãe, fixos nos olhos vermelhos de fenda de Voldemort.
Ele não chorava mais. Havia apenas uma curiosidade infantil em seu olhar. Voldemort ergueu sua varinha pela terceira vez. Ele sentiu a exultação do poder supremo. Este era o fim da profecia. Este era o triunfo de sua vontade sobre o destino. Avada Kedavra. A maldição verde disparou de sua varinha, mas algo extraordinário aconteceu. No momento em que a maldição atingiu a criança, ela ricocheteou. A magia do sacrifício de Lily, um amor tão puro e poderoso que Voldemort não podia conceber, formou um escudo impenetrável ao redor de seu filho. A maldição da morte, a força que ele comandava com tanta facilidade, voltou-se contra seu mestre. A dor foi absoluta, aniquiladora. A maldição o atingiu, e seu corpo, tornado instável e desumano pelas múltiplas fraturas em sua alma, foi completamente destruído. Desintegrado. Mas ele não morreu. Suas Horcruxes o ancoraram à vida. Ele era menos que um fantasma, uma sombra de espírito, uma coisa de pura dor e consciência, forçada a fugir. No caos daquele momento, com a maldição ricocheteando e seu corpo se desfazendo, o impensável aconteceu. Sua alma, já tão mutilada e instável, se partiu mais uma vez. Era um fragmento violento e sem direção, arrancado dele não por um ritual deliberado, mas pela força de sua própria magia sendo revertida contra si. Aquele pedaço de alma, desesperado por um receptáculo, voou pela sala e se agarrou à única coisa viva que restava. O menino no berço. O fragmento da alma de Lord Voldemort entrou em Harry Potter, alojando-se nele, queimando uma cicatriz em forma de raio em sua testa como uma marca de sua presença profana. Voldemort, em sua forma espectral, não percebeu o que havia feito. Ele só sabia de sua dor, sua derrota, sua humilhação. Ele fugiu para a noite, um sussurro de terror, deixando para trás uma casa em ruínas, 2 corpos e um bebê que chorava. Ele havia criado, sem querer, sua 7ª Horcrux. Ele havia marcado seu inimigo predestinado como seu igual. Ele havia transformado o menino que deveria matar no recipiente de uma parte de sua própria imortalidade. Em sua tentativa de aniquilar a profecia, ele a havia colocado em movimento, forjando a própria arma que um dia o destruiria. A cicatriz na testa de Harry Potter não era apenas uma lembrança de um ataque, era o elo invisível, a Horcrux acidental, o maior segredo e o maior erro de Lord Voldemort. Capítulo 11. A caçada e a destruição por 13 anos, Lord Voldemort foi menos que uma sombra, um espírito que se agarrava à vida possuindo corpos de animais, principalmente cobras, nas florestas da Albânia. Cada momento era uma agonia, uma existência fraca e humilhante. Suas Horcruxes o mantinham vivo, mas ele era impotente. Enquanto isso, o mundo bruxo celebrava sua queda, e a criança que o derrotara crescia, alheia ao pedaço de alma escura que carregava dentro de si. Seu retorno foi lento e doloroso, culminando em sua ressurreição no cemitério de Little Angleton. Com o corpo restaurado, ele sentia suas Horcruxes como pontos distantes de luz em sua consciência, âncoras que garantiam sua existência. Ele estava inteiro novamente, mais poderoso do que nunca. Ou assim ele pensava. A destruição começou de forma sutil. O diário. A memória de seus 16 anos, liberada no mundo por Lúcio Malfoy, foi a primeira a cair. No coração da Câmara Secreta, Harry Potter, um menino de 12 anos, enfrentou o fantasma de Tom Ridley e o basilisco. Com a presa do monstro, encharcada de veneno mortal, Harry apunhalou o livro. Para Voldemort, a centenas de quilômetros de distância, a sensação foi de um choque agudo e inexplicável. Uma pontada de dor fria em seu peito, seguida por uma sensação de perda, como se um membro fantasma tivesse sido amputado. Ele não entendeu o que era, mas sentiu sua força vital diminuir, mesmo que apenas um pouco. A primeira torre de seu castelo imortal havia ruído em silêncio. Anos se passaram. Dumbledore, tendo descoberto o segredo das Horcruxes, começou a caçada. Em meio às ruínas da cabana dos Gaun, ele encontrou o Anel dos Peverell. Reconhecendo a pedra como a Pedra da Ressurreição, ele cometeu um momento de fraqueza, colocando no dedo, e foi atingido pela maldição mortal que o protegia. Mas antes que a maldição o consumisse, ele destruiu a Horcrux dentro do anel com a espada de Gryffindor, impregnada com veneno de basilisco. Desta vez, a sensação para Voldemort foi mais forte. Uma onda de náusea e fúria. Outra parte de si mesmo, apagada. Ele começou a sentir medo, uma emoção que pensava ter transcendido. Sua alma estava sendo caçada. A caçada continuou após a morte de Dumbledore, agora liderada por Harry, Rony e Hermione. Na caverna à beira-mar, eles enfrentaram a poção do desespero e os inferi, apenas para descobrir que o verdadeiro medalhão já havia sido levado por Regulus Black. A busca os levou ao Ministério da Magia,
agora sob o controle de Voldemort e das mãos de Dolores Umbridge. O medalhão, pendurado no pescoço de Rony, era um veneno para o espírito. Quando finalmente o abriram com a ofidioglosia de Rony, a essência da alma de Voldemort emergiu, uma sombra que se alimentava de suas inseguranças. Mas a lâmina da espada de Gryffindor desceu, e com um golpe, o medalhão foi destruído. Voldemort sentiu. Um grito de raiva ecoou em sua mente. A perda foi palpável, uma parte de sua essência arrancada dele. A raiva era tão intensa que abalou-a mansão onde ele estava. 3 Horcruxes se foram. Sua imortalidade estava se desfazendo. O medo deu lugar à fúria e à verificação. Ele pensou em seus outros esconderijos. A taça. Em Gringotts. Ele sentiu uma pontada de pânico. A conexão mental com Harry Potter, a cicatriz, a Horcrux acidental, tornou-se uma via de mão dupla. Harry viu em sua mente a taça. O diadema em Hogwarts. Eles foram a Gringotts. O caos que se seguiu, a fuga nas costas de um dragão, foi a confirmação de seus piores medos. A taça fora roubada. Então, Hermione a destruiu na câmara secreta com outra presa de basilisco. Outro golpe. A dor em sua alma era agora uma ferida aberta e latejante. Ele mal conseguia pensar direito, sua fúria obscurecendo seu julgamento. Ele correu para o último esconderijo que conhecia. Hogwarts. A batalha de Hogwarts começou, um cerco de fogo e escuridão contra a luz. Ele ainda acreditava que o diadema estava seguro. Mas Harry, guiado pela Dama Cinzenta e sua própria intuição, o encontrou na sala precisa. No meio do caos do fogo maldito, o diadema foi consumido, a alma de Voldemort dentro dele gritando em agonia silenciosa enquanto era purificada pelas chamas amaldiçoadas. 5 Horcruxes destruídas. A maior parte de sua alma fora obliterada. Ele sentia uma fragilidade que não conhecia desde a infância. Ele estava mortal, vulnerável. Sua única Horcrux restante, ele pensava, era Nagini. Ele a manteve perto, protegida em uma bolha de magia. E então, o confronto final na Floresta Proibida. Harry Potter se entregou. Voldemort, triunfante, lançou a maldição da morte. Mas ele não matou Harry. Ele matou a parte de sua própria alma que vivia dentro de Harry. A Horcrux acidental. A 7ª parte. Com esse ato, ele destruiu seu próprio elo com a vida, curando a alma de seu inimigo. Voldemort não entendeu. Ele acreditava que Harry estava morto. Ele marchou para o castelo para sua vitória final. Mas Harry sobreviveu. E na batalha final, no salão principal, restava apenas uma Horcrux. Enquanto Voldemort duelava com Harry, a serpente Nagini atacou. Mas do chapéu seletor, Neville Longbottom puxou a espada de Gryffindor, com um golpe heróico, decapitou a grande cobra. O último fragmento da alma de Voldemort na Terra foi extinto. Naquele momento, todas as suas âncoras se foram. Tudo o que restava era o último e frágil pedaço de alma em seu corpo monstruoso. Ele estava, pela primeira vez em décadas, completamente mortal. Capítulo 12. O legado das 7 almas. O salão principal de Hogwarts estava em ruínas. A poeira da batalha dançava nos raios de sol que atravessavam as janelas quebradas, iluminando os vivos e os mortos. No centro de tudo, 2 bruxos circulavam um ao outro, o ponto focal de um século de conflito. Harry Potter e Lord Voldemort. Mas este não era mais o temido Lorde das Trevas, o imortal. Era apenas Tom Ridley. Todo o poder, toda a magia negra, não podiam esconder a verdade. Sem suas Horcruxes, ele era um homem. Um homem mutilado em corpo e alma, mas um homem mesmo assim. O medo, a emoção que ele tanto desprezava e usava como arma, agora era sua. O cheiro de sua própria mortalidade enchia suas narinas. Ele olhou para Harry, o menino que sobrevivera, e viu a personificação de todos os seus fracassos. Viu o poder do amor que ele nunca pôde compreender. Viu a lealdade dos amigos que ele nunca teve. Viu a coragem de um sacrifício que ele nunca faria. A varinha das varinhas, a relíquia da morte que ele roubara do túmulo de Dumbledore, parecia estranha em sua mão, desleal. Ele não entendia sua verdadeira maestria. O poder não vinha de matar, mas de conquistar a morte, e ele, em seu medo, só a abraçara. Expelliarmus, gritou Harry. Avada Kedavra, gritou Voldemort. As 2 magias se encontraram no ar, um feixe de luz vermelha contra um feixe de luz verde. Mas a varinha das varinhas não mataria seu verdadeiro mestre. E seu verdadeiro mestre era Harry Potter. O feitiço de Voldemort ricocheteou mais uma vez,
assim como naquela noite em Godric's Hollow. Desta vez, não havia Horcruxes para salvá-lo. Não havia âncoras para prender sua alma mutilada à terra. O clarão de luz verde o atingiu, e o último e patético fragmento da alma de Tom Marvolo Ridley foi arrancado de seu corpo. Não houve uma morte espetacular. Não houve um grito final de desafio. Seu corpo simplesmente caiu para trás, vazio e sem vida. Um invólucro humano que há muito tempo havia perdido sua humanidade. O grande Lord Voldemort morreu como um homem, e seu corpo permaneceu, prova de sua mortalidade final. A história de Lord Voldemort e suas Horcruxes é uma tragédia nascida da arrogância e do medo. Em sua busca para enganar a morte, ele destruiu a si mesmo. Ele rasgou sua alma em pedaços, e ao fazer isso, perdeu tudo que o tornava humano: a capacidade de amar, de sentir empatia, de criar em vez de destruir. Seu legado não foi de poder eterno, mas de dor. As cicatrizes que ele deixou no mundo mágico e nos corações daqueles que o combateram foram profundas. Mas as cicatrizes também são um sinal de cura. Elas nos lembram que a dor pode ser superada, que as feridas podem fechar. A história de Tom Ridley nos ensina que a verdadeira imortalidade não é encontrada em viver para sempre, mas no legado que deixamos para trás. Não nas coisas que acumulamos ou no poder que conquistamos, mas nos corações que tocamos e no amor que compartilhamos. Uma alma inteira, mesmo em uma vida curta, é infinitamente mais poderosa e valiosa do que uma alma rasgada em 7 pedaços para durar uma eternidade vazia. A maior magia de todas não é desafiar a morte, mas abraçar a vida, com todas as suas alegrias, tristezas e, o mais importante, com todo o seu amor. Essa jornada pelas sombras chegou ao fim. Espero que tenham sentido cada momento desta história sombria e poderosa. O universo de Harry Potter é vasto e cheio de lições, e esta é uma das mais profundas. Muito obrigado por me acompanharem. Me ajudem a bater a meta de 1000 inscritos. Se inscrevam no canal e cliquem no sininho para não perder nenhuma aventura mágica. E, claro, nos comentários, me contem de quais cidades vocês estão assistindo. Até a próxima história.